Você vai descobrir como era a vida em Jerusalém há 2000 anos e por que aquela cidade acabou rejeitando Jesus. Imagine poder caminhar por aquelas ruas antigas, sentir o peso da história e entender o que realmente estava em jogo naquele momento decisivo da humanidade. Jerusalém, naquele tempo, não era apenas uma cidade sagrada. Era o coração de um império de tensões, fé e poder. Depois da morte de Herodes, a Judeia passou a ser governada por Roma e a cidade se tornou uma mistura complexa de esperança e opressão. O templo dominava o horizonte, imponente e magnífico símbolo da presença de Deus e da autoridade dos sacerdotes. Era ali que o povo se reunia, onde os rituais se realizavam, onde os sacrifícios eram feitos em nome da purificação. Jerusalém pulsava com vida e fervor religioso, mas também com medo e controle. A cidade abrigava dezenas de milhares de pessoas. Peregrinos de todas as partes vinham oferecer sacrifícios e buscar perdão, enquanto soldados romanos patrulhavam as ruas, lembrando a todos que a liberdade era apenas uma ilusão tolerada pelo império. O comércio era intenso. Mercadores vendiam especiarias, tecidos e azeite. As vozes se misturavam ao som de animais, tambores e orações. Havia o cheiro do pão fresco, o som dos cascos batendo nas pedras e a poeira que se erguia sob o sol do deserto. Era um mundo vibrante, cheio de vida, mas também de desigualdade e tensão. As casas eram simples, feitas de pedra e barro. Cisternas guardavam a água da chuva. As famílias se reuniam ao entardecer, enquanto as tochas começavam a iluminar as vielas. Os fariseus e saduceus discutiam as leis, os escribas interpretavam os textos sagrados e o povo comum tentava sobreviver entre impostos e promessas de libertação. Cada grupo religioso acreditava ter a verdade. Os essênios se isolavam no deserto buscando pureza. Os zelotes conspiravam contra Roma. E no meio de tudo isso, crescia a expectativa por um Messias, um rei prometido, alguém capaz de libertar Israel do jugo estrangeiro. Mas o Messias que apareceu não era o que esperavam. Jesus entrou em Jerusalém com humildade, montado em um jumentinho, e o povo o recebeu com ramos e aclamações. Muitos acreditaram que aquele seria o início da libertação, o momento em que Roma cairia e o trono de Davi seria restaurado. Só que o que Jesus trouxe foi algo completamente diferente. Ele falava sobre o reino de Deus, não um império militar, mas um reino interior, espiritual, baseado em amor, perdão e humildade. Essa mensagem era revolucionária. Enquanto o povo esperava força, ele oferecia mansidão. Enquanto esperavam vingança, ele pregava perdão. Enquanto queriam poder, ele falava de serviço. E foi isso que começou a perturbar profundamente os poderosos. Os sacerdotes o viam como ameaça à sua autoridade. Os romanos o viam como potencial agitador político. E o povo, confuso, começou a se dividir. A presença de Jesus em Jerusalém incomodava. Ele falava com autoridade, curava, atraía multidões. Quando entrou no templo e expulsou os cambistas, o gesto foi simbólico, mas devastador. Ele denunciava a corrupção do sistema religioso, a exploração da fé, o comércio feito em nome de Deus. Os sacerdotes sentiram o golpe. Aquele homem simples, vindo da Galileia, estava abalando uma estrutura construída durante séculos. Naquela semana decisiva, a cidade fervia. O clima era tenso. As autoridades religiosas começaram a conspirar. Precisavam se livrar dele antes que o povo o proclamasse rei. O sinédrio se reunia em segredo. O nome de Jesus circulava nos corredores do poder. Pôncio Pilatos, o governador romano, observava tudo de longe, preocupado apenas com a ordem pública. Um levante messiânico era a última coisa que ele queria lidar durante a Páscoa, época em que Jerusalém recebia milhares de peregrinos. E então veio a traição. Judas, um dos discípulos, o entrega por algumas moedas. Jesus é preso, levado a julgamento e interrogado durante a noite. As acusações se misturam: blasfêmia, subversão, rebelião. Os líderes religiosos o veem como heresia viva, os romanos como um risco à paz imperial. Pilatos tenta evitar responsabilidade, mas o clamor da multidão é ensurdecedor. Crucifica-o, gritam, e ele cede. A execução de Jesus não foi apenas um castigo, foi um espetáculo público de poder. A cruz era uma ferramenta política, uma mensagem de Roma. É assim que morre quem desafia o império. Naquela manhã, o céu parecia mais pesado. O caminho até o Gólgota era íngreme e as pedras quentes. As pessoas observavam em silêncio, algumas chorando, outras apenas curiosas. Em meio à multidão, poucos compreendiam o que realmente estava acontecendo. Mas algo profundo se movia ali. A cidade que o havia recebido com ramos agora o via morrer sob um madeiro. E, no entanto, o que parecia derrota tornou-se o início de uma nova era.
A mensagem de Jesus ultrapassou os muros da cidade, atravessou o deserto, os impérios, os séculos. Jerusalém o rejeitou, mas não conseguiu apagar sua voz. Por que Jerusalém o rejeitou? As razões eram muitas. Os líderes religiosos temiam perder poder e prestígio. Roma temia uma revolta. O povo temia as consequências. Havia medo em todos os lados. Medo de perder o controle, medo de mudar, medo de acreditar. E o medo é, muitas vezes, o que nos faz rejeitar o que mais precisamos aceitar. Jesus representava algo que nem o templo, nem Roma, nem as tradições conseguiam conter. Ele desmontava o poder humano com gestos simples, tocava os intocáveis, perdoava os condenados, valorizava os esquecidos. A elite religiosa não sabia como lidar com isso. Era mais fácil acusar de blasfêmia do que admitir a própria hipocrisia. Enquanto isso, o povo, cansado de promessas, esperava um salvador de espadas. Mas Jesus falava de outro tipo de libertação, uma que começava dentro de cada um. E isso, paradoxalmente, era mais difícil de aceitar do que qualquer revolta armada. Libertar-se de Roma era simples. Libertar-se do orgulho, da inveja, do medo. Isso exigia algo muito maior. Depois da crucificação, Jerusalém nunca mais seria a mesma. Poucas décadas depois, o templo seria destruído pelos próprios romanos. O símbolo do poder religioso ruiria, e a cidade passaria por séculos de guerras, reconstruções e disputas. Mas a mensagem de Jesus sobreviveria, espalhando-se como uma semente que o próprio solo tentou sufocar, mas que encontrou força nas rachaduras da pedra. Hoje, quando olhamos para Jerusalém, vemos um lugar sagrado, cheio de história, fé e conflito. Mas, há 2000 anos, ela era palco de uma batalha espiritual e moral que moldou o curso da humanidade. A cidade que rejeitou Jesus se tornou, ironicamente, o centro da sua lembrança. O mesmo chão que o condenou é hoje destino de milhões que o buscam. E talvez o maior ensinamento dessa história seja esse: o mundo tende a rejeitar o que o desafia. Jerusalém rejeitou Jesus porque ele desafiou tudo: o sistema, o poder, as tradições, os próprios corações. Mas, mesmo rejeitado, ele transformou o mundo. Quando você pensa nisso, percebe que a história de Jerusalém é também a nossa. Quantas vezes rejeitamos o que nos libertaria apenas porque não vem da forma que esperávamos? Quantas vezes preferimos o conforto das pedras conhecidas ao risco de seguir uma nova verdade? 2000 anos se passaram, mas a lição permanece viva. A cidade que rejeitou Jesus é um espelho da humanidade. Bela, intensa, confusa e muitas vezes cega diante do amor que tenta alcançá-la. E talvez seja por isso que ainda hoje, em cada pedra antiga, em cada ruína, há algo que parece sussurrar o mesmo convite: o de olhar além do medo e reconhecer o que é eterno. Se essa viagem ao passado despertou algo em você, compartilhe essa história. Ainda há muito a ser descoberto sobre o que realmente aconteceu naquele tempo e o que ainda ressoa em nós. Afinal, o que Jerusalém viveu há 2000 anos não é apenas história, é também um lembrete sobre como cada um de nós lida com a verdade quando ela se apresenta diante dos nossos olhos.